E aí, pessoas? Tudo bem com vocês, gente? Mais um vídeo aqui no nosso canal, né? E essa semana eu preparei um vídeo super especial aqui para vocês. A nossa capinha aqui de celular. Essa fofura dessa capinha de celular aqui, que lá no nosso ateliê faz o maior sucesso, né? E eu recebi vários direct aí de algumas artesãs, amigas, que pediram para mim ensinar a fazer essa peça, né? E aí, depois de muitos pedidos aqui, a gente preparou para vocês o vídeo hoje, passo a passo, para fazer essa peça super fofa aqui, que é esse porta-celular. E hoje eu trouxe ele com adaptação, que são com os dois tirantes para ser usados como bolsinha de celular também. Então aqui você coloca o celular na parte de cima, ela tem um fechamento aqui com um botão imantado, seu celular fica guardado aqui, protegido. Ela é uma capinha de celular, tem um tamanho super bacana, cabe vários tamanhos de celulares aí para você guardar. E na parte de trás aqui da sua capinha de celular, né, da sua bolsinha capa de celular, ela tem aqui esse bolsinho aqui com fechamento em zíper, que dá aí para você guardar seus documentos, para guardar aqui cartões, né, papéis, ou que você quiser mais levar para aquelas saídas rápidas que você tem que ir no mercado, ir ali na esquina, levar o doguinho para passear, não quer levar bolsa, não quer levar volume. Então você pega, coloca seu celular aí, seus documentos principais aí, né? E pode sair com toda a segurança aí com a sua capinha super fofa, super linda, né? E aí você vai dar a opção também ao seu cliente de, ao invés de usar aqui como alcinha de mão, você vai colocar também a opção de uso com alça transversal, né? Então é uma peça completa, super fofa, que eu tenho certeza aí que os seus clientes aí no seu ateliê vai amar essa peça, né? Super versátil. Então a gente tem bastante coisa hoje para fazer. Lá junto comigo vocês vão aprender a fazer essa modelagem. Ela é super rápida, super fácil de fazer. Então prepara aí o seu coraçãozinho, prepara o seu material aí. Mas antes da gente ir lá pro nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, curtir os outros vídeos aí que tem para vocês aí assistirem, tá? Me conta lá nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá? Também. E compartilhe com seus amigos. E quando você fizer a sua peça lá na sua rede social, poste a sua peça, nos marque que nós queremos remarcar vocês, curtir junto com vocês também. Quero ver as modelagens, quero ver os composês que vocês vão escolher para fazer a capinha de vocês também. Então vamos fazer isso junto, essa corrente dos artesãos aí, que é maravilhoso, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Super fácil de fazer essa peça, rapidinha, a gente faz ela. Então aproveita bastante aí, assista até o final, veja o passo a passo. Se você ficou com alguma dúvida, volta, assiste novamente, mas faça aí a sua capinha de celular, que eu sei que você vai amar, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula, assistir os detalhes de como fazer essa capinha de celular super fofa. Nós vamos começar fazendo o nosso molde aqui. Você vai pegar uma folha nessas medidas de 22 centímetros por 13 centímetros e meio. E um outro pedacinho de papel medindo 9 centímetros e meio por 10 centímetros. E aí você vai pegar esse cone de nylon, 60, e a gente vai arredondar. Então, na parte onde tem 13 centímetros e meio, nós vamos fazer o arredondamento aqui na parte inferior, e aí você dobra ao meio e corta aqui embaixo. Dessa forma, o seu molde aqui embaixo vai ficar simétrico, tá? Os dois lados na mesma medida. Então a primeira parte do nosso molde aqui tá feita. Aí nós vamos pegar o outro pedacinho de papel de 9,5 centímetros por 10 centímetros, e na parte do 9,5 a gente vai também arredondar a parte inferior. Arredonda embaixo, dobra no meio, e aí o nosso segundo molde já está aqui prontinho para a gente aplicar na nossa peça. Então, para fazer o corpo da nossa peça, nós vamos usar aí a medida de 23 centímetros por 15 centímetros, 2 vezes no tecido principal
e 2 vezes na manta, tá? Aqui eu tô usando um jeans, esse jeans ele já vem quiltado e estruturado nesse tecido, né? Por isso que eu não tô usando aqui a manta, eu tô aproveitando esses 2 pedacinhos aqui que sobrou de uma peça, que eu vou fazer junto com vocês nesse jeans. Mas se você não tiver em casa, você vai usar o seu tecido principal, vai cortar 2 vezes no tecido principal, cortar 2 vezes na manta que você tiver aí de uso no seu ateliê, tá bom? E aí você vai pegar o molde que nós fizemos e você vai desenhar aqui, mantendo a margem aqui de cima certinho com o molde, tá? Mantém a margem aqui em cima e faz o risco aqui no seu tecido principal, nas 2 partes aí, tá? Aí você vai separar uma das partes, você vai fazer uma marcação aqui. A partir dessa marcação aqui que a gente fez, você vai marcar aí 4 centímetros. E já deixar marcado aqui que essa parte é a parte das costas da nossa peça. Então, a gente já vai deixar aqui marcado 4 centímetros aqui. Já vamos deixar aqui já certinho as marcações. E aí, a gente vai deixar aqui preparado também nossa aba, né, da nossa peça. Que a gente vai precisar de 2 vezes aqui no tecido principal, tá? Eu tô usando aqui uma sarja impermeável. É da nossa parceira Avimor Tecidos, que você pode ir lá acessar o site da Avimor, que tem várias estampas lindas lá, material sintético, vários tipos de materiais para você usar aí no seu ateliê. E você pode, no final da compra pelo site, usar o nosso cupom ANDRARTE. E aí você vai ter um desconto lá no final da sua compra, tá bom? Essa aqui é uma sarja impermeável em 3D, maravilhosa, que nós vamos usar aqui hoje. Então você vai cortar aí no seu tecido principal 11 centímetros por 11 centímetros, 2 vezes no tecido principal e 1 vez na manta que você estiver usando aí para fazer. Nós vamos colocar a manta, o tecido principal, e aí nós vamos pegar a outra parte do tecido, frente com frente. Vamos pegar o nosso molde aqui, alinhar com a parte aqui de cima, deixar bem alinhadinho. E a gente vai fazer aqui um risco. E aí a gente vai desenhar e deixar o desenho exatamente dessa maneira aqui, que você vai depois passar a costura em cima do risco que você fez. Então, para o bolsinho, nós vamos precisar de um corte de tecido. Eu tô usando aqui um tricoline, tá? Em poá. E eu vou usar uma vez de 24 centímetros por 22 centímetros. Vou usar 21 centímetros do zíper, esse zíper de metro aqui, número 5, e um cursor. Para a parte do forro, nós vamos usar aqui 22 por 13,5, 2 vezes um tecido de forro. Para fazer o terminal do zíper, nós vamos usar aqui um pedaço do tecido principal aqui, medindo 16 centímetros por 3,5 centímetros. Para o tirante da nossa peça, a gente vai usar aqui um pedacinho de tecido medindo 5 por 6 centímetros e uma meia argola de 1 centímetro. E para fazer a nossa alcinha de mão, eu cortei aqui a medida de 40 centímetros por 5 centímetros. Vou usar também um mosquetão aqui de 1 centímetro. Vou usar também aqui um botão imantado, né? Com rebite duplo, né? Com esse acabamento de rebite duplo aqui. Mas se você tiver aquele de garrinha também, você pode usar o de garrinha para fazer a sua peça, tá bom? E vou usar também a minha etiqueta. Então são esses os materiais que nós vamos usar para fazer a nossa peça. Agora nós vamos lá para a máquina para a gente começar a fechar a nossa peça. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é passar uma costura aqui de segurança na marcação onde nós fizemos aqui, que é no caso de vocês, para prender o tecido na manta, tá? E deixar tudo alinhadinho pra gente fazer as nossas costuras. Então nós vamos fazer isso nos 2 lados aqui da peça, na parte da frente e na parte das costas. E nós vamos também já passar uma linha aqui costurando um lado dessa marcação e o outro lado dessa marcação aqui que nós fizemos também, porque nós vamos fazer o corte da peça exatamente em cima desse risco que nós fizemos aqui. Então vem comigo fazer essa marcação pra gente já deixar as 2 partes alinhadas.
Prontinho, costura feita aqui. Eu fiz a costura pra dentro do risco, tá vendo? Porque é em cima do risco que nós vamos cortar a peça agora. E aqui, nessa parte do meio, costurei nos dois lados aqui do risco, tá? Tá vendo? Então agora nós vamos refilar pra já deixar tudo certinho no tamanho correto que a gente vai fazer a costura. As duas peças estão refiladas. Agora eu vou fazer também o corte aqui dessa parte pra gente já deixar dividido. Prontinho. Nós vamos agora reservar essa parte aqui da frente. E aí nós vamos trabalhar aqui agora essa parte das costas. A gente vai pegar aqui o nosso zíper. Vamos pegar o cursor de número 5. E o terminal de zíper que a gente cortou aqui, medindo 16 por 3,5, né? E o primeiro passo que nós vamos fazer é selar as pontas desse zíper para ele não desfiar, né? Então nós vamos selar aqui as pontas do zíper, tá? E nós vamos pegar aqui o nosso terminal, a gente vai dobrar esse terminal aqui ao meio, vamos colocar aqui o nosso zíper. E a gente vai fazer uma costura aqui com um pezinho de máquina aqui de meio centímetro, tá? Prendendo aqui o nosso zíper e o nosso tecido. Fiz aqui a costura de meio centímetro aqui. Agora eu vou pegar as duas partes aqui, né? E vou fazer uma costura aqui de pesponto, fazendo o acabamento aqui do nosso terminal. Costura de pesponto feita aqui, retrocesso no início e no final da costura, tá, gente? Aí eu vou alinhar aqui com o tamanho do zíper, vou cortar aqui essa sobrinha, alinhando com o tamanho do zíper. Não corta o zíper, só cortar o tecido para alinhar com o tamanho do zíper. Certinho? Fizemos isso aí, nós vamos pegar aqui a nossa parte maior e a gente vai colocar a frente do nosso zíper aqui com a frente do nosso tecido, e aqui você vai determinar o tamanho que você quer aqui o seu terminal, tá? Eu vou deixar ele aqui com mais ou menos 3 centímetros aqui para a borda, tá? Esse terminal. Então eu vou colocar aqui ele na medida de uns 3 centímetros mais ou menos. Vou pegar os meus prendedores aqui. Eu vou trocar o meu calcador para um calcador de zíper, porque eu quero um acabamento mais bonitinho no meu zíper. Então eu vou trocar aqui pelo calcador de zíper e vou fazer uma costura de segurança aqui, prendendo o meu zíper com a parte principal aqui da minha peça. Vou cortar o excesso aqui na margem da peça, tá? E agora eu vou pegar meu forro aqui, que é esse tecido medindo aqui 22 por 24 centímetros. E na parte dos 22 centímetros, eu vou colocar aqui a frente do meu tecido com o meu zíper aqui, a parte de trás do meu zíper. Vou alinhar. E pelo lado da manta, eu vou fazer a costura aqui no meu zíper com o meu forro. Gente, lembrando de retrocesso no início e no final da costura, tá? Fiz a minha costura aqui, eu vou checar se tá tudo ok, tudo certinho. Estando certinho, eu vou virar a peça aqui e vou fazer uma costura de pesponto aqui na minha peça, né? Pra fazer o meu acabamento. Costura de pesponto feita aqui, tá? Parte do meu forro tá aqui aplicada. Aí eu vou pegar a minha outra parte aqui, que é essa parte aqui que sobrou, e vou alinhar aqui com essa parte de cima,
tá? Tem que ficar tudo na mesma direção aqui, gente, para a costura final ficar perfeitinha. E aí nós vamos aqui colocar o nosso forro, os nossos prendedores. Coloquei os meus prendedores aqui. E agora eu vou pegar o fundo aqui do meu forro, vou trazer aqui pra frente e vou alinhar junto aqui com a parte principal, com o zíper. E agora pelo lado da manta, eu vou fazer a costura aqui, prendendo o meu tecido principal, forro e zíper. Retrocesso no final. Agora eu vou jogar essa parte aqui e vou fazer uma costura de pesponto aqui nessa parte também. Somente essa parte aqui de cima que a gente vai fazer o pesponto. O forro tem que ficar todo pra cá, tá? Então você ajeita o seu forro aí bonitinho e faz a sua costura de pesponto. Fiz a minha costura de pesponto aqui também, tá? Agora o que nós vamos fazer aqui? A gente vai colocar o nosso cursor aqui, por isso que a gente deixa essa sobra de zíper, porque para quem tem dificuldade de colocar o zíper, aí você vai abrir um pouquinho, vai cortar aqui cerca de 1 centímetro do dentinho do zíper e fazer a aplicação. Para quem não tem dificuldade, ou para quem tem mais prática, é só fazer a colocação do seu zíper. Gente, eu sempre falo nos meus vídeos, se você alinhar aqui o seu zíper certinho, aqui margem com margem, e você colocar aqui, é a forma mais simples e fácil que tem de colocar. Você vai inserir aqui o seu cursor, tá? Inseriu aqui, agora você vai alinhando ele, ó, de forma que fica todo mundo certinho aqui, ó. Todo mundo certinho. E aí você vai empurrando de leve aqui o cursor, vai usando suas mãos aí, os seus dedos, ele vai encaixar certinho, tá vendo? Sem nenhuma barriga, bem alinhadinho. E aí você vai colocar aqui, ó. Deixou o seu cursor aí em cima já, tudo certinho? Então agora nós vamos passar uma costura aqui, prendendo o seu forro com a parte aqui principal do espelho, né? Então nós vamos fazer uma costura aqui, bem na beiradinha, tá, gente? Só mesmo para prender o forro com a parte principal. E também já travar o nosso zíper aqui, né? Prontinho, fizemos uma costura aí bem na beirada mesmo aqui, só para prender, porque daí agora a gente vai cortar essa sobra de tecido que ficou, né? Eu não costumo cortar o zíper, deixo ele sobrando aí um pouquinho, então eu vou cortar aqui só o resto aqui do meu forro. E aí você vai ver que o seu bolso já está aqui aplicado na parte das costas, já com um fundinho fechado aqui, tudo certinho. Que é essa parte para colocar documentos, né, do nosso porta celular. Olha que fofa que ficou essa parte aqui. Então essa parte das costas tá pronta. Agora nós vamos pegar a parte principal. Um pedacinho de tecido de tirante aqui que nós cortamos, né, de 5 por 6 centímetros. E a nossa meia argola aqui de 1 centímetro. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a parte maior aqui de 6 centímetros, a gente vai dobrar de igual modo aqui, dessa forma, e depois a gente dobra e ele vai ficar assim. E aí a gente vai passar uma costurinha aqui, prendendo essa parte. Temos a costura aqui do nosso tirante. Agora a gente vai pegar a nossa meia argola, aplicar aqui no tirante. Vamos pegar a nossa régua, fazer uma marcação aqui na parte principal de 2,5 centímetros, de cima para baixo 2,5 centímetros. E aí nós vamos aplicar
o nosso tirante dessa marcação para baixo, tá? Eu sempre deixo sobrando aqui cerca de meio centímetro, deixo sobrando para fora. E aí eu vou fazer uma costura com vários retrocessos aqui para prender o meu tirante. O tirante está preso, tá? Agora eu vou colocar a minha etiqueta e eu volto mostrando para vocês como ficou. Prontinho, a etiqueta tá aplicada. E outro detalhe também importante, gente, se você quiser fazer esse porta-celular como uma bolsinha, aqui é a hora que você pode fazer, repetir aqui esse processo do tirante e colocar aqui do outro lado também. Então eu vou fazer a mesma marcação de 2,5 centímetros aqui, de cima aqui pra dentro, pra baixo. E aí eu apliquei aqui dos dois lados, porque isso aqui vai dar a opção de, se a minha cliente quiser usar como bolsinha, ela tem a opção de usar aí também como uma bolsinha. E essa nossa parte principal aqui já está pronta, a parte das costas também já está pronta. Então vamos preparar aqui a nossa aba, né? Nós fizemos a marcação aqui já do desenho da nossa aba e a gente vai costurar exatamente em cima desse risco que a gente fez aqui, tá bom? Então vamos lá, retrocesso no início e no final. Prontinho, fiz a minha costura aqui exatamente em cima da linha que eu tinha marcado, deixando essa parte aqui de cima sem costurar, porque a gente vai virar agora. Mas antes de virar, a gente vai refilar essa nossa aba. Eu vou usar a tesoura de picote para facilitar aqui nessas partes arredondadas aí na hora da gente virar e ela ficar bem alinhada. Então, eu vou usar minha tesoura de picote, vou cortar bem rente aqui, cerca de meio centímetro próximo de onde a gente costurou. Se você não tiver a tesoura de picote, não precisa se preocupar, você vai cortar aqui meio centímetro aqui de margem da costura e aí vai fazer uns piques aqui com a sua tesoura, né? Bem pequenininho mesmo os piques, principalmente nessa área arredondada aqui, tá? Então agora a gente vai virar a nossa peça. Eu vou usar o cabo de um pincel aqui, né, que a parte é bem redonda, para poder alinhar aqui as minhas costuras. Porque eu quero que ele fique bem certinho, para mim fazer o pesponto e ele ficar bem arredondado, bem bonitinho. Então a gente vai ajustando aí todo mundo. Eu vou fazer agora uma costura de pesponto aqui, tá? Em todo o arredor aqui da nossa peça. A costura de pesponto, ela tá feita aqui na beiradinha, só pra fazer aquele pesponto pra ela ficar bem bonitinha. E aí, nesse momento aqui, é o momento de você aplicar o seu botão. Então, se você não tiver o botão com rebite duplo, que é esse botão que já tem o acabamento, então você vai aplicar o seu botão aqui. Por isso que essa parte de cima tem que ficar aqui aberta para você fazer a aplicação do seu botão, do botão que você tiver em casa aí, que você, se não tiver acabamento, ele tem que ficar com acabamento por dentro da aba, né? E você vai dobrar a peça aqui ao meio, marcar o meio da sua peça. Tá marcado aqui o meio. Vou marcar aqui 2 centímetros. E nessa marcação aqui que eu fiz, nesse encontro aqui do meio com os 2 centímetros, aqui é onde eu vou fazer a aplicação do meu botão. Então, se você estiver usando o botão sem acabamento, então você vai fazer a marcação no fundo, tá? Da sua peça. E aí você vai aplicar o seu botão aqui. Eu vou fechar aqui a minha parte de cima. Vou cortar o excesso que ficou aqui de manta. Fechei a parte de cima, cortei o excesso. Agora eu vou dobrar pra ver se tá todo mundo certinho, porque se essa aba ficar torta, gente, fica muito feio, né? Então a gente precisa saber se tá todo mundo aqui no mesmo tamanho, se tá tudo no centro, tudo certinho, pra não ter problema na hora de aplicar. Aqui tá sobrando um pouquinho aqui, eu vou cortar. Alinhei toda a minha peça. Agora eu vou pegar e aplicar o meu botão aqui. A aplicação de botão de rebite, se vocês tiverem dificuldade, coloquem nos comentários aí, né? Quero aplicar botão. E aí eu vou preparar um vídeo exclusivo só para aplicação de botão
de rebite para vocês, tá? Esse botão imantado com rebite duplo. Então eu vou explicar como vocês fazem o ajuste do balancinho e a gente aplica. Mas isso só se vocês colocarem aí mesmo nos comentários, se tiver muita necessidade, muita gente que tem dúvidas sobre isso, aí eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Então eu vou aplicar o meu botão e já volto. Ok, meu botão está aqui aplicado, lindérrimo aqui, tá vendo a parte macho do meu botão que tá aplicado na aba. Agora eu vou pegar a parte das costas que a gente já preparou aqui, né? Vou marcar o centro da minha peça, tá? Vou marcar aqui com o giz o centro da minha peça. Aqui na minha aba também eu vou marcar o centro. E vou colocar aqui na minha peça. Aqui tá a frente da minha aba, então eu vou botar a frente da aba com a frente da parte aqui das costas. Alinhar aqui centro com centro. E vou checar, gente, aqui essa parte tem que sobrar a mesma quantidade de espaço que sobra aqui desse lado, tem que sobrar aqui desse lado. E agora, pelo lado das costas, eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha, só pra fixar a minha aba aqui na parte do fundo da peça. Fiz um retrocesso no início e no final, tá, da costura. E aí a minha peça tá aplicada, a aba tá aplicada na parte das costas. Por que que a gente faz assim, com o botão aqui, essa parte do botão pra cima? Porque depois a gente vai fazer esse movimento aqui, que ela vai pra frente, tá vendo? Então por isso que tem que ser aplicada dessa maneira aqui, tá? O botão pra cima e a frente da aba aqui, com a frente aqui nas nossas costas, tá? A gente vai pegar a nossa parte da frente e vai alinhar aqui, ó, frente com a frente das costas. Nós vamos alinhar. Alinha todo mundo certinho, direitinho aí. E agora eu vou fazer uma costura de um pezinho de máquina aqui para unir essa parte em todo o redor, deixando aqui em cima livre, tá? Sem costurar, pra gente virar a peça depois. Retrocesso. Nesse início aqui eu dou 3 retrocessos, para ele ficar bem firme. Costura feita, tá vendo? A costura foi feita, tá vendo? Com um pezinho de máquina aqui pra unir toda a peça, tá? Deixando aqui essa parte de cima livre, porque a gente vai virar. Mas antes de virar, a gente vai fazer aqui uns piques nessa parte arredondada aqui, pra ela ficar melhor pra gente assentar. Eu vou usar aqui a tesoura de picote e vou fazer aqui só nessa parte de baixo, com bastante cuidado pra não se aproximar muito da costura, tá? E vou fazer um pique aqui. Do outro lado a mesma coisa. Só nessa parte arredondada mesmo, gente, pra poder pra ele ficar mais alinhado quando a gente virar, né? Fiz os piques aqui com a tesoura de picote, você pode fazer com a sua tesoura comum, caso você não tenha de picote. E agora a gente vai virar a nossa peça aqui. Aqui é a mesma coisa, para me alinhar essas partes aqui embaixo, eu vou usar o do cabo do meu pincel. Para me ajudar aqui no alinhamento aqui da minha peça, né? Isso aqui auxilia bastante. E aqui a gente já vai checar, tá? Se a aba está certinha aqui. Olha que fofa essa peça. Muito fofinha, né?
muito fofa. Próximo passo nosso aqui agora é a gente colocar a outra parte do nosso botão, tá? Depois que você fizer todos os seus ajustes aí na peça, a peça tá certinha aqui, bonitinha, aí a gente vai fazer a colocação do nosso botão. Então, para isso, a gente vai pegar o giz, passar aqui no botão, marcar o botão, e agora a gente vai dobrar aqui a nossa aba na posição correta que ela vai ficar, que é a posição final. Lembrando que eu tenho que deixar aqui uma sobrinha aqui desse lado aqui, porque a gente ainda vai ter uma margem de meio centímetro de costura aqui do forro. E também quando você coloca o celular, ele levanta o volume aqui, tá? Então você não pode colocar assim direto assim e deixar sem nada aqui, sabe? Aqui, nessa parte aqui, você tem que deixar uma leve sobrinha aqui, que é para você ter noção mais ou menos o que você pode fazer. Você pode pegar uma caneta qualquer e aí você coloca aqui, ó. Coloca aqui e aí você faz a viração da sua aba aqui de forma bem centralizada. Marca e aí a marcação vai ficar aqui, que é o lugar onde a gente vai colocar o nosso outro botão. Então eu vou fazer a aplicação do botão nesse local aqui onde ficou a marcação e já volto mostrando para vocês. Pronto, gente, botão aplicado, mas tá ficando muito linda. Essa estampa é maravilhosa aí, os amantes de gatinhos, né? Linda demais. Aqui apliquei a minha parte fêmea do botão aqui na marcação onde a gente já fez, tá? E agora a gente vai para a parte final aqui da nossa peça, que é preparar o nosso forro, né? Então nós vamos pegar aqui o nosso forro, né? Nesses dois tecidos aqui, que é do face com face, os dois tecidos estão aqui. Vou pegar o meu molde, vou fazer a marcação aqui do fundo. Marquei o fundo, agora eu vou costurar toda a direção aqui, a gente vai fazer a costura, só que nós vamos deixar aqui o fundo sem costurar, tá? Nós vamos deixar essa parte do fundo aqui sem costurar, então eu vou marcar aqui, tá vendo? Eu marquei aqui, exatamente essa parte aí eu vou deixar sem costurar, que é a parte onde a gente vai virar a peça. Então eu vou fazer a costura aqui do meu forro, margem de um pezinho de máquina, meio centímetro, retrocesso. Olha aqui, fiz a costura, tá? Com um pezinho de máquina, né? Meio centímetro. E deixei aqui a parte do fundo sem costurar, que é onde a gente vai fazer, onde a gente vai virar a nossa peça. Essa parte aqui eu vou cortar com a tesoura de picote. E a parte aqui em cima, ela ficou livre, que a gente vai colocar agora, vestir a nossa peça principal aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a peça principal agora, vou abrir aqui a aba, deixar pra trás, tá? Minha aba tá pra trás. Aí eu vou dobrar ela dessa maneira e vou colocar dentro do meu forro. Eu vou alinhar aqui a lateral do forro com a lateral da parte principal. A costura aqui eu vou deixar aberta dessa maneira, tá, gente? Ó, você abre a costura para não dar volume aqui. A parte de dentro também é a mesma coisa, você abre a costura para não deixar volume. E aí eu vou colocar meu prendedor aqui desse lado, vou pro outro lado, faço a mesma coisa. Prontinho. Agora eu vou fazer uma costura aqui de meio centímetro em todo o redor aqui, prendendo o forro com a parte principal. Prontinho, costura feita aqui em todo o redor da peça, tá? Costura de meio centímetro. Agora eu vou para a parte do fundo e vamos desvirar a nossa peça aqui pela parte que nós deixamos aberta.
E aí, antes da gente fechar o fundo, a gente vai virar aqui para checar se toda a nossa peça está ok, tá? Se todas as costuras estão corretas, tá tudo certinho. Tudo ok. Aí aqui, gente, você tem duas opções. Ou você deixa a costura como se fosse um debrum aqui, né? Com essa margem dessa maneira aqui. Você pode deixar essa margem assim e passar uma costura de pesponto nela aqui todinha. Ou então você coloca ela completamente pra dentro, né? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar completamente pra dentro. E eu vou passar uma costurinha de pesponto aqui toda a volta, tá? Toda a volta aqui da minha peça. Fazer o acabamento, né? Para o acabamento dela. Esse acabamento aqui, gente, eu vou fazer por aqui por dentro mesmo. Eu vou fazer por aqui. Se você não quiser fazer por aqui, quiser fazer pela frente da peça, aí você vai desvirar toda a peça, porque ela tem uma abertura pequena aqui. Então não dá pra gente fazer aquele processo de ficar fazendo assim, né? A não ser se você quiser fazer dessa maneira aqui, de ficar fazendo por cima assim, você pode fazer também, não tem problema nenhum, é sua escolha. Acabamento feito, ó, pra vocês visualizarem aí, tá vendo? O acabamento foi feito aqui na beiradinha. Ficou bem bonitinho também, porque tá com a linha de acordo aqui com o tecido, tá? Olha só. Então tá feito aí todo o acabamento. Agora nós vamos puxar aqui a parte do fundo, fechar aqui essa parte, pra gente finalizar a nossa peça. A gente vai alinhar todo mundo bonitinho aqui, fazer a costura aqui, que você pode ter a opção de fazer por costura invisível, né? Manualmente com a costura invisível. Ou você pode fazer uma costura com um pontinho bem pequeno aqui na máquina, que é o caso que eu vou fazer com fechamento, fechando isso aqui com a máquina, diminuindo o meu ponto aí para 2, e aí eu fecho aqui. Prontinho, fechei aqui minha peça. Vou colocar o forro agora para dentro. Aqui. A peça está pronta, gente, que linda! E aí a gente vai finalizar com os acessórios, né? A gente tem os acessórios aqui para aplicar na peça, tá? Então a gente vai fazer aqui no vídeo a alcinha de mão, né? Com o tecido aqui que a gente cortou de 40 por 5 centímetros. Nós vamos fazer a alcinha de mão. E mais aqui o mosquetão de 1,5 centímetro, tá? E vamos fechar aqui a nossa alça de mão para a gente pôr aqui na nossa peça, tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui para fazer a minha alcinha é o fechamento aqui em cima. Eu vou fechar aqui, essa parte aqui de cima. Então, para isso, a argola precisa já estar dentro do tecido. Vou deixar ele aqui. E aí, eu vou fechar essa parte de cima aqui com a costura de 1 centímetro. Fechei aqui essa parte de cima, eu vou fazer, abrir aqui minha costura. E aí eu vou dobrar de forma igual aqui os lados. Vou ajustando aqui. E vou dobrar mais uma vez. E vou fazer isso em toda a extensão aqui, dobrar 2 vezes aqui, alinhando certinho a minha alça. Prontinho, tá completamente dobrado aqui, tá? 4 vezes.
Agora eu vou passar uma costura, indo essa parte aqui que eu fiz, depois eu vou passar aqui do outro lado também mais uma costura. Isso eu vou fazendo e o meu mosquetão vai caminhando aqui, né, pra não me atrapalhar na costura, tá? Agora a gente vai trazer o nosso mosquetão pra onde existe a costura que a gente fez aqui, unindo a peça. Nós vamos trazer o nosso mosquetão pra cá. Tá vendo a parte da emenda que a gente fez aqui, bem para próximo do meu mosquetão. E aí agora eu vou passar uma costurinha aqui em cima e mais uma costurinha aqui em cima dessa emenda que a gente fez. Prontinho, gente, fiz duas costurinhas aqui, uma aqui próxima do mosquetão e outra em cima da emenda que a gente já tinha feito aqui. Está pronta, nossa alcinha de mão está pronta. Então se a sua cliente optar somente pela alcinha de mão, você vai fazer essa alcinha de mão e apenas um tirante, né, para ela usar aqui com a alcinha de mão, ela usar dessa forma aqui. Mas se ela optar pela alça transversal, você faz os dois tirantes dos dois lados e aí ela vai usar de alça transversal também. E o nosso porta-celular está pronto, né? Você coloca o seu celular aqui, né? Tem um espaço bem amplo aqui que cabe celulares até maiores nesse tamanho. E aqui desse lado fica o nosso bolsinho aqui pra gente colocar os nossos documentos e cartões aí que tiver que carregar aqui junto no porta-celular. E essa peça fica essa riqueza, gente. Olha que coisa mais fofa que ficou essa peça. Então, espero que seja de muito bom proveito aí no seu ateliê. Faça bastante aí para suas clientes. Aqui a gente vende muito essa peça, né? Que é uma peça muito versátil, uma peça que todo mundo gosta aí, que é esse porta-celular, né? Então, faça bastante aí, venda bastante. Não esquece de marcar a gente lá nas redes sociais quando você fizer sua peça. Marque a gente que a gente quer ver e curtir lá junto com você o seu porta-celular também. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até o próximo vídeo.